Olá, gente, tudo bem com vocês? Olha, já estamos no nosso 8º episódio. Gente, a vida tá passando muito rápido, né? Será que é a forma como a gente está ocupando o tempo que tá mudando um pouco essa nossa sensação de que o tempo tá rápido? Eu acho que tem mais coisas envolvidas, muito mais coisas, sempre, os mistérios e a ciência. Bom, enfim, o nosso papo de hoje é sobre a alma da Terra. Será que a Terra tem alma? Bom, enfim, a nossa conversa ela vai envolver espiritualidade e sustentabilidade. Mas, por favor, não confundam. Quando eu uso o termo espiritualidade, eu não estou falando de religião não, tá? Eu estou falando da nossa conexão com o universo. Então, eu vou começar falando sobre uma questão que tem me incomodado bastante. Eu não sei se vocês estão lidando bem, mas eu não lido muito bem com as informações que há muitos anos a ciência vem disponibilizando para a gente sobre a condição do nosso planeta Terra e a nossa relação com ele, não é? Então, a minha questão é o fato de eu sentir uma necessidade urgente de me comprometer mais e mais com a minha mudança de comportamento, né? Da forma como eu lido com todas as questões que envolvem a Terra, envolvem o planeta. E eu preciso fazer alguma coisa a mais, eu acho, para que eu possa dar a minha parte e ser responsável por aquilo que eu causo dentro do contexto de recuperação das condições atuais da nossa casa comum. E isso é algo que eu não sei como é que cada um lida, mas para mim é bem significativo. E com relação à pergunta sobre a Terra ter alma ou não, eu levo em conta sempre nos programas, em tudo que eu faço, várias possibilidades. A ciência, a filosofia, a história, e aqui não foi diferente, né? Eu já falei algumas vezes aqui com vocês sobre o Marcelo Gleiser, cientista, que eu gosto muito do trabalho dele, porque eu acho que ele se coloca de uma forma muito tranquila, muito fluida pra gente que é leiga no assunto, então fica tudo muito mais fácil. E o último livro dele, eu acho que é o último mesmo, O Despertar do Universo Consciente, ele se posiciona de uma forma muito coerente e, assim, em relação à questão da Terra ter ou não alma, que ele diz o seguinte: a gente pode considerar a Terra como um sistema vivo, aquele que está interconectado e dependente da vida que ele abriga. Ou seja, dentro dessa ótica, a Terra é viva e muito especial. E, aliás, ele frisa sempre essa questão de ser muito especial, né? Mas ele não adota a visão de que a Terra seja um organismo consciente, dotado de alma, no sentido místico, não. Mas ele diz sobre a narrativa que coloca a Terra como menos especial. E eu concordo com ele, precisa super ser revisto isso, né? E é preciso que acenda uma luzinha para todos nós de uma nova ética de cuidado com esse nosso planeta, que, segundo ele mesmo, a Terra é extremamente especial e rara, um oásis de vida num universo hostil. E ele defende uma postura de biocentrismo, que é aquela ideia de que a vida, em todas as suas formas, ela deve estar no centro da forma como a gente se relaciona com o planeta, não apenas o ser humano dominando tudo, sabe? E eu acho que esse é o ponto. Talvez a metáfora melhor seria que as espécies vivas que compõem a Terra, todas juntas, inclusive a espécie humana, é que a gente é a alma da Terra, na verdade, né? Somos todos a alma da Terra, todos juntos. Isso me faz crer que cada alma da gente aqui importa, sabe? E dentro desse contexto. E a gente está vivendo um tempo em que a nossa relação com a nossa casa comum, ela precisa urgente de revisão, né? Bom, essa revisão acho que a gente pode começar pelo fato de pensar na relação entre a ecologia externa e a ecologia interna.
A ecologia externa, ela está se referindo ao ecossistema, né? Os ecossistemas do planeta todos, florestas, rios, ar, solo e tal. E a ecologia interna, ela está se referindo ao ambiente interior, interno do homem, tipo nossos pensamentos, nossas emoções, nossas atitudes. E eu acho que uma boa relação e um bom exemplo é tipo assim: uma mente poluída por ganância e indiferença, ela tende a gerar comportamentos que são agressivos, que poluem o planeta, não só no aspecto ambiental, como social e econômico também. Bom, se a gente chegar a achar esse equilíbrio entre ecologia interna e externa, provavelmente a gente vai ter descoberto a receita para uma vida leve e sustentável, hein? Porque assim, cuidar do planeta, gente, é muito mais do que reciclar ou economizar recursos, porque isso é o básico que todos deveriam fazer, e não fazemos, né? Os números, as estatísticas mostram que a gente está a quilômetros de distância de atender essa coisa básica de economizar recursos e de reciclagem, né? Bom, trata-se de um ato espiritual, de entendimento sobre a interdependência entre tudo. E é uma reverência à vida, porque cada gesto da gente que seja consciente, ele passa a ser uma oração silenciosa. E cada escolha que a gente faz de forma amorosa vira uma semente de cura coletiva. Gente, a alma da Terra, espiritualidade e sustentabilidade é um tema cheio de possibilidades, sabe? Porque ele une consciência ambiental, consciência social e econômica, gera sentido de pertencimento e o olhar da alma. E lembrar e reconhecer que há uma sabedoria silenciosa pulsando em tudo que tem vida, no ritmo das marés, no sol que a gente vê nascendo lindo e que a gente vê se pondo lindamente também, na respiração das árvores em consonância com a nossa, porque a situação é contrária. A árvore, a gente expira e a árvore inspira. Ela respira e a gente inspira. É uma troca. E o nosso coração, que segue no compasso do coração da Mãe Terra, pode ser uma ótima metáfora, não acha? É para a gente lembrar que somos parte, não donos do planeta, né? Bom, vamos continuar com a nossa metáfora. A gente pode estar melhor engajado com a nossa reconexão com a alma da Terra, lembrando que o mesmo sopro que anima as florestas, que anima os rios, os ventos, também nos anima, porque vive em nós. É perceber que cada ação, pensamento ou escolha tem impacto, não apenas ecológico, mas energético também. É lembrar que, assim, tudo que a gente faz, tudo que a gente vibra tem consequências. E não, às vezes as pessoas pensam assim, não, mas foi só uma coisinha, foi só aqui perto de mim. Sempre tem consequências, sabe? Cuidar do planeta é uma forma profunda de oração. É honrar o chão que nos sustenta. Então, há tempos passamos a acreditar numa coisa estranha, que é a espiritualidade como algo distante de nós, distante da matéria. Mas já estamos atrasados, viu, para rever esse caminho, porque eu acho que a gente deve seguir no oposto. Eu sempre acho que para a gente entender onde a gente está e para onde a gente quer ir, é preciso entender e reconhecer o passado. Nesse caso, a história, não é? Em um dado momento aí da nossa história, a espécie humana perdeu essa conexão com a natureza, né? E aí a gente assumiu um lugar que tem trazido consequências sérias, que é esse lugar da gente de estar se sobrepondo a tudo. Então, revisitando os fatos, a natureza ela era vista como divina. E esse rompimento simbólico ele aconteceu no século XVII. Agora, o verdadeiro divórcio, ele aconteceu com a Revolução Científica e quando começou o pensamento moderno europeu. A filosofia, ela traz como referência René Descartes, que também se deu no século XVII, e outros que também, da mesma forma que ele, entenderam que a essência humana
estava na razão. E aí a frase célebre de René, né? Penso, logo existo. Nesse contexto, a natureza passou a ser vista como um objeto separado do homem. Tipo assim, algo que podia ser estudado, controlado e explorado. Uma visão mecanicista e antropocêntrica ou antropocentrista, em que o homem deixa de se perceber como parte de um sistema integrado. Ele se coloca como se ele fosse o centro da criação, como eu falei ali em cima, né? O que tem gerado uma exploração intensiva dos recursos sem considerar as consequências para os ecossistemas. Bom, eu acho que a gente já tem evidência científica suficiente das consequências para a nossa permanência por aqui, nessa Terra, da forma como a gente conhece ela hoje e da forma como nós nos apresentamos hoje, né? É uma constatação simples e é o fato de que esse modelo de progresso tecnológico, ele passou a se sobrepor à preservação ambiental e à preservação do ser humano, porque à medida que o desenvolvimento foi tomando dimensões, as pessoas, elas também foram sendo utilizadas como parte das máquinas e tudo vem se sobrepondo a qualquer possibilidade de preservação. Os tais conhecimentos das comunidades humanas, aqueles sobre ciclos naturais, plantas medicinais, manejo sustentável, nada disso é considerado. Mas quando a gente fala nas questões da natureza, eu também acho importante contextualizar que na mesma época alguns outros fatores corroboraram com tudo isso. A história ela nos mostra que em períodos aproximados ocorreram também a caça às bruxas, e junto com o pensamento mecanicista. De fato, pode ser que seja somente uma coincidência temporal, né? Em função de serem causas diferentes. Tipo assim, para a igreja, o movimento de caça às bruxas tinha como base controle e punição. E a filosofia, a ciência, tinha como base, naquele momento, estudar, medir e dominar. O resultado combinado foi horrível, né? Afastou bastante o homem de uma visão integrada da natureza. E na sequência histórica veio o Iluminismo, final do século XVII e no século XVIII. E aí a ideia de progresso e razão, eram as guias, sabe, da humanidade. A natureza, ela passou a ser um recurso, uma matéria-prima. E a filosofia e a ciência, ao tentar se libertar dos mitos e das crenças, eles conseguiram expulsar de vez não, né? Mas expulsaram o sagrado do mundo natural. O humano, então, se colocou como o senhor da terra. E aí, as consequências atuais, né? A gente está vivendo as alterações climáticas, os desmatamentos e poluição do ar, poluição das águas, do solo e tudo que a gente tem presenciado, né? Mas como sempre, tem sempre a contrapartida. Acontece que vários movimentos ecológicos vêm acontecendo agora a partir do século XX, buscando resgatar, sabe, ideias boas de sistemas integrados com a proposta de mudar essa relação. Então, será que a gente consegue fazer uma ponte entre a nossa desconexão, que foi a crença em que só o intelectual era importante, com as tais inteligências físico, mental, emocional e espiritual de Bob Hoffman? Eu acho que é uma boa constatação, viu? Porque desenvolver só uma das inteligências, que foi o caso da inteligência mental e intelectual, no caso, não deu muito certo, não. Porque a consequência a gente está vendo aí qual é, né? Como a gente está ligado na sustentabilidade da alma, nossa e da Terra, que tal a gente estabelecer essa ponte entre as 4 inteligências, né, do ser humano e os 4 elementos do planeta, da Terra? Porque quando a gente respira, sente, pensa e caminha, a gente está em diálogo constante com a Terra. A natureza não está fora da gente, ela é a nossa composição. Somos feitos, gente, dos mesmos elementos que sustentam o planeta: terra, água, fogo e ar. E esses elementos se expressam através das 4 inteligências humanas, aquelas que eu falo, descritas pelo Bob Hoffman: físico, mental, emocional e espiritual. A Terra, por exemplo, que é o lar
que nos abriga, que nos sustenta, é o nosso chão firme. Ela nos ensina sobre presença, estabilidade e cuidado. O nosso corpo, que é a nossa inteligência física, ele nos liga ao aqui e agora e à matéria. Quando cuidamos do corpo e do planeta com consciência, estamos honrando a mesma energia de vida e de nutrição. Se não nos relacionarmos bem com um dos dois, como consequência, o outro vai sofrer também. Então, a Terra, em nós, é o corpo que pede descanso, alimento e respeito. E a água? Podemos considerar como espelho da vida, porque na superfície do nosso planeta, 70% está coberto por água. E não à toa, o corpo humano também é cerca de 70% composto por água. Qualquer semelhança não é mera coincidência, tá? Ela mostra como a água é a essência da vida, tanto fora quanto dentro de nós. E ela flui, transporta, purifica e se adapta a qualquer forma que a contenha. A água simboliza o mundo das emoções, a nossa inteligência emocional, porque a água é fluida, como os nossos sentimentos que mudam. Ela pode ser tranquila ou não, tal qual nossas emoções, que se ajeitam aos nossos estados internos. A água se adapta ao recipiente. Se ela encontra uma pedra, por exemplo, ela contorna. E uma das chaves da inteligência emocional é exatamente saber fluir com as situações em vez de resistir a elas. Se a gente mantiver a água presa, o que acontece? Bem bloqueada, ela apodrece, tal qual as nossas emoções quando reprimidas. Mas se a gente deixar fluir livremente, aí renova e dá vida, traz equilíbrio para as nossas emoções, não é? O estado da água nos reflete o nosso estado emocional. E, sob o ponto de vista biológico, ela também é essencial. Para o equilíbrio dos ecossistemas do planeta, é preciso garantir águas fluidas e limpas. Para garantir nossa saúde mental, é preciso equilíbrio das nossas emoções, que elas também, essas águas, sejam limpas, fluidas, processadas, reconhecidas, não estagnadas. Cuidar da água do planeta é cuidar da qualidade das águas internas. E o fogo? Pois é, a gente pode associá-lo à mente, à inteligência intelectual, que é a capacidade de criar e construir. Bom, acho que uma boa analogia é que a gente não usou super a mente e a inteligência intelectual. Então, a gente usou esse fogo, o fogo que ilumina, que aquece. Portanto, é um pensamento que cria a partir de uma vontade que transforma. Mas então, se a gente exagera no fogo, a gente transforma tudo, não é? E então, o fogo ilumina quando ele é equilibrado. Se for em excesso, ele queima. E acho que é isso que vem acontecendo com a gente. Nós usamos super o fogo para iluminar e para abrir a nossa criatividade e a gente construiu muita coisa, né? Mas a gente exagerou, né? E aí a gente pode pensar que o fogo é uma mente que aprende, que clareia e gera transformações. A natureza é o fogo natural, aquele que funciona como uma faxina periódica da natureza, que limpa o velho para o novo florescer. Porque ele renova nutrientes, ele estimula o renascimento, ele evita esses incêndios catastróficos, favorece a biodiversidade. Mas tudo isso se ele for equilibrado. Se não, o excesso queima. E eu tenho para mim que o resultado que nós estamos vivenciando hoje foi esse excesso de fogo, que não teve equilíbrio junto das outras inteligências, não é? Então, o fogo em nós é mente que aprende, que clareia e gera transformação, sem excesso. E o ar? O ar é o sopro invisível que dá vida, é o espírito, a inteligência espiritual. Ele conecta todos os seres vivos. É o fio invisível da vida que circula, conectando todo mundo. Floresta, oceano, montanha, cidade. E como eu já comentei anteriormente, a árvore
respira dióxido de carbono e exala oxigênio, e nós fazemos o contrário. Esse intercâmbio invisível mantém o planeta vivo, equilibrado. Assim, o ar ele pode simbolizar essa relação de troca e presença no nosso corpo, respiração e a presença. Quando a gente nasce, a primeira expectativa é a primeira respiração. E quando a gente recebe quando a gente recebe, né, a vida. De fato, às vezes a gente até tem que levar um tapinha, não é? É o prana, é aquele começo. Mas depois a gente segue recebendo a vida a cada inspiração e devolvendo através da inspiração algo para ela. E é bom a gente lembrar que a gente está falando de vida e morte, né? Porque ligados à respiração, porque é o primeiro e o último ato da vida. E a ciência ela mostra que a respiração profunda ela regula o sistema nervoso e, fazendo uma analogia, a inteligência espiritual é a nossa capacidade de perceber e estabelecer conexão, sentido, propósito com o universo. Não é algo palpável, não, que seja possível a gente ver, e o ar simboliza essa dimensão, porque é invisível, mas é real. E imprescindível, está em tudo e em todos, não é de ninguém, e é compartilhado. E o ar ele representa leveza, liberdade, expansão, que são qualidades do nosso espírito, quando elevado, né? Respirar é participar da vida do planeta. O ar conecta todos os ecossistemas, mantém o equilíbrio dos gases vitais e cada sopro é um lembrete de que somos parte do mesmo fluxo que move as nuvens, as florestas e as estrelas. E como conclusão, eu acho que a gente pode considerar que o uso da nossa inteligência intelectual nos trouxe muito desenvolvimento tecnológico, o ser humano transformou tudo que viu pela frente, mas o fato de não termos desenvolvido as nossas outras 3 inteligências, porque claro, se a gente usou a inteligência intelectual, só usamos a inteligência, essa inteligência e só relacionamos com o fogo. E a gente não usou as outras 3 inteligências, ou pelo menos não as desenvolveu na mesma proporção. E achamos que a conta não chegaria por não considerar essa nossa relação com o planeta e com tudo e com todos que habitam aqui. Achamos que dar cabo das ofertas do ambiente, de escravizar pessoas, de concentrar riquezas infindáveis nas mãos de poucos, de deixar mais de 50% da população do planeta em situação de vulnerabilidade, não considerar o preço da produção e do consumo desenfreado, que nada disso ia trazer uma conta para a gente pagar? Então, gente, infelizmente, a gente já está vendo a conta. Mas, contudo, a crise ecológica e existencial que a gente está vivendo é um chamado, melhor, eu acho que é um grito, né? Para que a gente se reconecte com a alma da Terra. Porque, na verdade, ela não é uma ideia abstrata. Ela é o princípio vital que habita na alma de cada um de nós. E de forma meio poética, mas bem realista, quando a gente polui um rio, quando a gente resseca o solo, quando a gente acende chamas e sufoca o nosso ar, a gente faz o mesmo com o nosso corpo e com a nossa alma. Mas quando a gente respira, sente, pensa e age em harmonia com o todo, a gente gera a energia necessária para restaurar o equilíbrio planetário. Isso quer dizer que é possível. Assim, a alma da Terra e a alma humana são espelhos. Uma respira pela outra. A cura de uma depende da escuta da outra. Reconectar-se à Terra, nossa casa comum, é reconectar-se a si mesmo. É pensar com clareza, utilizando o fogo natural. É sentir com profundidade, como mergulhar nas águas internas. É respirar com presença o ar que recebemos graciosamente, generosamente. E agir com enraizamento profundo na terra que nos acolhe. Somente quando a gente conseguir que essas 4 inteligências voltem a dançar juntos, o homem deixará de ser espectador da natureza e voltará a fazer parte viva do todo. Nesse reencontro, a alma do homem torna-se extensão da alma do planeta,
consciente, sensível e criadora. Concorda comigo que a gente pode fazer esse exercício? E quando a gente acha que isso é uma questão muito ampla e impossível, vamos tentar fazer cada um a nossa parte. Eu acho que é essa a minha grande preocupação que eu falei no início, de eu ter a consciência de fazer a minha parte. E aí, eu acho que reverbera no meu entorno. Se vai salvar ou não, não sei, mas eu vou ficar com a minha consciência bem tranquila que eu dei a minha participação. E assim a gente termina a nossa conversa de hoje. E eu espero vocês para o próximo episódio e espero que gostem e reflitam bastante sobre a responsabilidade de cada um de vocês, ok? Até a próxima, então. Tchau!